Números capítulo 20, do verso 2 em diante, diz assim: Ora, não havia água para a congregação, pelo que se ajuntaram contra Moisés e Arão. E o povo contendeu com Moisés, dizendo: Quisera tivéssemos perecido, quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer a este mau lugar? Lugar onde não há semente, nem figos, nem vides, nem romãs, nem mesmo água para beber. Então Moisés e Arão se foram da presença da assembleia até a porta da tenda da revelação, e se lançaram com o rosto em terra, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: Toma a vara, e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, que ela lhe dê as suas águas. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Moisés, pois, tomou a vara de diante do Senhor, como este lhe ordenou. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente, e a congregação bebeu, e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão: Porquanto não me crestes a mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes dei. Estas são as águas de Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor, que neles se santificou. O Senhor me deu essa palavra, e essa palavra fala de um episódio aonde o povo de Israel estava no deserto, já tinham sido libertos da escravidão no Egito, e agora estavam sendo conduzidos pela boa mão do Senhor no deserto. Moisés era o pastor deles, era o guia deles. Moisés era o líder que o Senhor estabeleceu para guiá-los. Mas a Bíblia diz que deserto, nós sabemos que é um lugar de desafio. Eles estavam com a boca seca, eles estavam, de alguma maneira, desesperando da própria vida, podemos dizer. E a Bíblia nos diz que eles se levantaram contra Moisés. Eles se levantaram contra o seu líder, como se Moisés fosse o culpado deles terem decidido sair do Egito, porque isso foi decisão deles. E eu aprendo algumas coisas aqui nessa passagem. Moisés tinha que liderar 2 milhões de pessoas, não tinha redes sociais, não tinha muitos por ele, mas ele estava ali, segundo a direção do Senhor. E eu aprendo algumas coisas, que temos que aprender a lidar com situações e com pessoas difíceis. Não era fácil lidar com esse povo. Imagina um monte de gente reclamando, um monte de gente culpando você, um monte de gente acusando você, um monte de gente atacando você. Era esse o problema que o seu Moisés estava lidando? Moisés foi designado para liderar um povo, mas um povo que não era muito fácil. Às vezes Deus, Ele vai colocar você ou vai designar você a cuidar de coisas que não são fáceis, de uma empresa, de uma família, de uma igreja, ou seja lá do que for, aonde ali tem desafios. Eu aprendi uma coisa: tudo nessa vida tem desafios, tudo nessa vida tem as suas, posso dizer, as suas partes de complexibilidade, e você vai ter que aprender a lidar com as coisas difíceis e com as pessoas difíceis também. Nem sempre Deus nos leva e nos conduz a lidar pessoas fáceis. Às vezes Deus vai mandar você cuidar de cobras. Às vezes Deus vai mandar você liderar pessoas difíceis, pessoas rebeldes. Tanto que quando Moisés, ele saiu da presença do Senhor, ele e Arão, Moisés disse assim: olha aqui, seus rebeldes,
Foi isso que Moisés disse: olhem aqui, seus rebeldes, vocês têm que parar com isso. Ou seja, Moisés estava sentindo o peso da responsabilidade sobre ele. Só que Moisés tinha que entender que ele não estava sozinho, Deus estava com ele, para capacitá-lo. Então Deus está com você também dentro da sua casa, para ajudar você a lidar com a sua sogra, a lidar com o seu filho, a lidar com aquele funcionário que é difícil, a lidar com aquele patrão que, sabe, um dia ele está de bom humor e outro dia ele está de mau humor. Em todo lugar que é um desafio para nós, Deus promete estar conosco e nos ajudar a conduzir. Moisés, ele estava estressado, ele estava triste, mas ao mesmo tempo, sabe, ele tinha um histórico da intervenção de Deus na vida dele. Não precisava ele se preocupar, ele podia confiar no Senhor. Deus nem sempre nos designa para conviver com pessoas que são fáceis, que são mansas. Vivemos uma época em que as pessoas abdicam do seu desígnio, do seu propósito, por conforto. Sabe, muitas conversas que eu tenho com meu filho, que já é um pouco maior, eu digo para ele: filho, tudo tem um desafio, porque ele sonha em coisas grandes, assim como os teus filhos sonham em coisas grandes, só que eles não sabem o desafio de ter um bom trabalho, o desafio de ter uma boa renda, o desafio de acordar todos os dias para trabalhar, o desafio dos obstáculos que se levantam à frente. Então para eles só sonham com coisas grandes. Então passa um carro bonito na rua e eles dizem: é esse o carro que eu quero, eu um dia vou ter um carro desse. Daí eles passam por uma mansão e eles dizem: é essa casa que eu vou morar um dia. Mas eles não sabem que tudo é um desafio, que tudo tem desafio, e que para você, sabe, chegar a ter coisas boas na vida, você vai ter que ralar, você vai ter que vencer, você vai ter que estudar, vai ter que trabalhar muito, e isso não é calculado, e geralmente não se calcula. Ou seja, as pessoas querem ter as coisas, mas não querem abdicar mão do seu conforto. E tudo que você quiser vai ter um desafio. Você vai ter que aprender a trabalhar em lugares difíceis, com pessoas que não são fáceis, com gente que muitas vezes é corrupta, com gente que é mentirosa, com gente que é enganadora, com gente que é manipuladora. E você vai ter que aprender a lidar com todo esse barulho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: vencedores aprendem a trabalhar em lugares difíceis. Ocasionalmente Deus nos coloca em lugares difíceis, em situações difíceis. O povo de Israel pergunta: onde estão os figos? Tudo que eu vejo são dunas de areia, rajadas de ar quente. Onde estão as romãs? Onde está a terra prometida? Eles queriam sair do Egito e já entrar na promessa. Só que entre o Egito e a promessa tinha um elemento surpresa, que eles até conheciam, mas eles não imaginavam que ia ficar tanto tempo ali, que era o deserto. Irmãos, Satanás não criou o deserto. Quem criou o deserto foi Deus. E o deserto, ainda que seja um lugar de passagem, ele também é um lugar de aprendizado. Porque no deserto, você vai ter que aprender a lutar. No deserto, você vai ter que aprender a sobreviver. No deserto, você vai ter que aprender a depender de Deus. No deserto, você vai ter que aprender a orar. No deserto, você vai ter que aprender a ser resiliente. No deserto, você vai ter que aprender a lidar com gente que você não quer lidar. Ou seja, eles estão atacando Moisés e o responsabilizando pela decisão deles de ir. Não é como se Moisés tivesse colocado uma espada nas suas gargantas e ter dito a eles: me sigam, senão vocês vão morrer. Não, foi por livre e espontânea vontade. Eles decidiram sair, mas é claro, o ser humano quer sempre terceirizar a culpa. Ele quer colocar a culpa em alguém. Não, a culpa do que eu estou vivendo é da minha mulher, ela gasta demais. Não, a culpa do que eu estou vivendo é porque meu pai nunca me ajudou.
A culpa do que eu estou vivendo é o pastor lá da igreja que não me deu o suporte que eu precisava. Ei, e aonde você é o culpado nisso? Porque é muito fácil, sabe, eu começar a apontar o dedo para as pessoas, dizer, não, a culpa disso é dele, a culpa disso é dela. Não, mas é onde que entra a minha culpa, aonde que entra o meu erro. Sabe, se você entra por um lugar, e nesse lugar você não gosta do que você viu ali, a culpa é sua, porque você entrou, e agora você tem a responsabilidade, ou você permanece, ou você sai. Mas é nossa responsabilidade aprender a lidar com situações difíceis, como se o Egito fosse um lugar maravilhoso. Mas não é incrível como nós esquecemos rapidamente como era pior antes da vida sem Jesus? Reclamamos agora que estamos na fé, que estamos no caminho da salvação, que estamos na vida, mas nos esquecemos como o diabo batia em nós quando estávamos lá fora. Nos esquecemos de tantas coisas podres e nojentas que o diabo estava envolto, sabe, trabalhando sempre para que você fosse um escravo naquela situação, naquele vício. Nos esquecemos daquilo que vivemos e agora estamos reclamando que não está bom. Eu vou dizer uma coisa para você: melhor é estar com Deus nesse mundo do que estar de mãos dadas com o inferno. O primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui é que subestimar as dificuldades da tarefa lhe trará problemas. Gente, não é fácil as coisas. Quem disse para você que seria fácil seguir Jesus? Quem disse para você que seria fácil começar uma empresa, ter pessoas trabalhando para você? Quem disse para você que seria fácil o casamento? Quem disse para você que seria fácil ter filho? Filho não vem com manual, não é assim? A gente até gostaria que filho viesse com manual, mas filho não vem com manual. Você vai ter que aprender a lidar.